Olá a todos e a todas aqui do nosso Leon Denis Online. Hoje nós estamos começando mais um momento de estudos e reflexões acerca da obra de Leon Denis e particularmente movimentados por uma perspectiva nova, que é conferirmos o pensamento de Leon Denis com o tempo presente. Porque aqui e ali nós sabemos que há uma dificuldade em conectar os estudos doutrinários espíritas à vida que nós vivemos hoje. Me parece que nem é bem uma dificuldade, mas uma falta de condições, porque talvez não tenhamos sido ensinados a autonomia intelectual adequada para isso, e não conseguimos enxergar nos conhecimentos espíritas as conexões com a vida real. O que é um problema, porque a doutrina espírita ela se propõe a ser progressiva, ela avança sempre, para que ela cumpra o seu papel de ciência, filosofia e religião, ela com certeza precisa fazer sentido em nosso viver. E nós estamos aqui então para escolher textos de Leon Denis que evidenciem essa conexão total, real, muito forte entre o pensamento espírita. É verdade que através das obras de Leon Denis poderíamos fazer outras obras, mas através das obras de Leon Denis pensar então as questões que envolvem o nosso tempo presente, como nós chamamos aqui no título do nosso programa, as questões contemporâneas. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um texto curto. Nós procuraremos usar textos curtos e fazermos também vídeos que não os cansem demais. Esse texto ele está lá no livro Depois da Morte, em que Leon Denis vai propor uma reflexão sobre a educação. A educação, então, na perspectiva espírita. No finalzinho desse texto ele diz assim: a educação baseada numa concepção exata da vida mudaria a face do mundo. Vamos analisando frase a frase o pensamento de Leon Denis. Que mudança a educação realiza no mundo? Para começar, nós precisamos lembrar de um postulado espírita que é a evolução, o progresso. O progresso, quando se consolida, ele faz-nos avançar, não só em termos de conhecimentos, mas também em termos de sentimentos, de emoção. Então há um progresso do ponto de vista intelectual e há um outro progresso do ponto de vista moral. Para ambos, a questão educacional, ou seja, a transmissão de conhecimentos, a troca, essa perspectiva dialética em que a gente vai percebendo o problema, analisando quais são as falas sobre aquele problema, buscando respostas, isso funciona para as questões intelectuais, das quais, por exemplo, o conhecimento que entendemos hoje como sendo científico vai dar conta, mas também para as questões morais. Nós precisamos aprender, por exemplo, empatia. Precisamos aprender, e muitas vezes com algum custo, essa ciência de nos colocarmos no lugar do outro. A moral definitiva, a moral verdadeira, como Leon Denis nos diz que o Espiritismo nos apresenta, nos ensina, ela não é fruto de alguma coisa de salvação. Ela não é um presente, ela não é uma dádiva, é um esforço. Então, esforços no campo moral e esforços no campo intelectual levam o indivíduo, levam-nos ao progresso. E a educação, ela reforma a face do mundo, a começar pelas pessoas. Porque, repara bem, não há uma transição do planeta. A tão propalada transição planetária, ela não existe em si mesma. Quem transita, quem avança, quem progride, somos nós. Nós, seres criados absolutamente ignorantes, ao aprendermos, ao nos complexificarmos, vamos então mudando uma realidade interna que tende a reorganizar também a realidade externa. Já que quando estamos convencidos de um novo protocolo, de um novo conceito, a gente forma as sociedades em que estamos a partir dele. Denis continua. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos, incutindo-as nos filhos, ao mesmo tempo em que a escola neutra lhes ensinaria os princípios da ciência
e as maravilhas do universo. Leon Denis agora completa o que seria para ele um binômio educacional. Reparem que aquilo que a gente hoje defende como escola laica, Leon Denis está aqui propondo como escola neutra. Para nós espíritas, e esse naturalmente pode ser um pensamento, uma ideia que você deseje contrapor, oferecendo um outro jeito de entender, mas a meu ver, nós espíritas não deveríamos pensar em ensino confessional, porque a adesão a uma religião é do princípio da liberdade humana. A escola pode, através de seus professores de história, por exemplo, de sociologia, de literatura, ensinar o pensamento que as culturas religiosas nos apresentam. A perspectiva da religião estudada pela ciência é muito oportuna, mas a escola ela deve ser laica, como inclusive uma oferta de igualdade, de paridade entre os mais diversos atores da natureza que estão representados ali por diversas famílias. E ele diz, a família convencida, iniciada pelas crenças espiritualistas que foram factuais. Então repara como que o pensamento espírita é completo aqui. As famílias estão oferecendo uma outra oferta, uma outra educação, um outro princípio, nesse caso espiritualista, em casa. Por quê? A partir de quê? A partir da ciência de observação que é o espiritismo. Vamos relembrar isso? Do ponto de vista da educação espírita, vale a pena relembrar. A doutrina espírita é uma ciência de observação, a partir da qual depreendemos princípios filosóficos que redundam numa moral. A doutrina espírita não é uma religião. O que Denis está propondo não é um ensino religioso, nem em casa, mas o ensino de uma moral, consequente de um fato. Nós sobrevivemos à matéria. E a nossa vida interna vai desenhar no meio externo, na matéria ou fora dela, uma série de perspectivas, uma série de organizações, de sociedades novas. Então, o mundo que muda não é um mundo material só. Mudam os mundos por onde passarmos, desde que esses princípios tenham mudado-nos também. Ele diz, em breve, uma rápida transformação social produzir-se-ia sob a ação dessa dupla corrente. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Desse binômio que é a educação, então, do ponto de vista espírita. A educação científica, a educação feita pela escola e pelas instituições que planejam as melhores formas do processo de ensino-aprendizagem ocorrer, e as famílias, que assentadas numa moral agora consequente do espiritualismo moderno, diria Leon Denis, pode ensinar a criatura a se guiar na vida, fugindo do hedonismo, mas fugindo também da hipocrisia, do farisaísmo, procurando compreender o seu tempo emocional, entendendo que as perfeições que vamos alcançar estão num plano futuro, legitimando tudo aquilo que nós sentimos no plano atual, no tempo presente. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, teria para a humanidade consequências incalculáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhe a despojar-se de suas imperfeições, lembrando-nos de que a ciência por excelência consiste em melhorar. A ciência por excelência consiste em melhorar. Esse texto que nós estamos hoje analisando aqui, meu amigo, minha amiga, ele tem potencial para ser um novo paradigma. Um paradigma não de uma informação, de uma revelação espírita que ficou no passado, que ficou na história do espiritismo. A gente nem está falando de construção de um pensamento espírita só. A gente está falando da transformação que na sociedade pode se dar, o princípio espiritualista da vida, somado à perspectiva da ciência. Então, para lá com a negação do progresso, para lá com o negacionismo, hoje ainda em voga,
relativo à ciência, e para lá, com as imposições de ordem dogmática, porque nós, para cumprirmos o princípio da liberdade da vida, precisamos pensar com o Espiritismo que todos têm direito a pensar o que desejarem. E que a nossa missão, se é que eu posso usar essa palavra ainda, talvez seja justamente oferecer do ponto de vista espírita aquilo que o pensamento pode vir a obter, pode vir a crescer a partir dessa nossa noção. A gente joga a noção que os fatos espíritas nos ofereceram e as pessoas levam adiante aquilo se desejarem, nunca impondo, sempre sob uma ordem democrática, em que a gente possa compreender que cada um tem absolutamente o direito de ser quem quiser, de pensar como desejar, desde que respeite o direito do outro de sê-lo também. A gente se vê na sequência desse programa aqui, procurando conectar Leon Denis, o pensamento espírita, com as questões contemporâneas. Até a próxima.